segundo aos Coríntios 8, 16 em diante. Mas graças a Deus que eu pôs no coração de Tito a mesma solicitude, por amor de vós, porque atendeu ao vosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo nome em muitas ocasiões, de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação, a vosso respeito na presença destes homens. Você pode sentar, por favor. A mídia é poderosa e às vezes, por causa do poder midiático, nos tornamos admiradores de algumas pessoas sem ao menos conhecê-las, apenas pelo que vemos no vídeo. Mas o que será que as pessoas por quem nutrimos tanta admiração são nos bastidores? Quem elas são em secreto? Quando elas não estão diante das câmeras, debaixo dos holofotes. O que as pessoas que convivem com elas têm a dizer sobre o estilo de vida de tais pessoas? Ontem, 19 de abril, a Fox News anunciou a demissão de um dos seus mais importantes apresentadores, Bill O'Reilly. A Fox anunciou que depois de uma análise cuidadosa das alegações, entrou num acordo e demitiu o dono de uma das maiores audiências de TV a cabo dos Estados Unidos. Ele estava na emissora há mais de 20 anos, período no qual ele se consolidou como dono de um dos principais espaços na mídia televisiva norte-americana. Era um comentarista político bem conservador. E era destacado exatamente por causa da sua postura, que se mostrava normalmente ética. Uma das últimas cenas mostradas sobre esse apresentador, Bill O'Reilly, diz respeito às férias dele, muito recente. Ele foi para o Vaticano e aparece ele estendendo a mão e cumprimentando o Papa Francisco, cumprimentando. E a cena é para falar sobre quanto ele era um homem piedoso, religioso, católico fervoroso, conservador, e foi demitido por assédio sexual. Ninguém diria que essa seria a situação, e aí começaram a surgir várias histórias a respeito de O'Reilly, por isso ele acabou sendo demitido. Reputação. Nem todos estão preocupados com ela, alguns dizem: falem bem, falem mal, mas falem de mim. No entanto, entendo que qualquer crente precisa zelar pela sua reputação. Ou seja, todo crente precisa ter uma vida irrepreensível. Todo crente, onde estiver, precisa ter boa fama. Como sabemos, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto e alguns indivíduos se levantaram contra ele. Inclusive, alguns indivíduos acusaram o apóstolo Paulo de ter chegado à cidade de Corinto sem uma carta de recomendação. Por isso, esses acusadores de plantão diziam o seguinte: olha, Paulo não é um homem de confiança. Nós não podemos dar credibilidade a ele porque sequer veio com cartas de recomendação. Curiosamente, no texto que lemos esta noite, Paulo está enviando Tito e mais 2 irmãos à cidade de Corinto para arrecadar dinheiro, para levantar oferta
para os irmãos da Judéia que estão passando por dificuldades. No capítulo 8, o apóstolo Paulo já vem falando sobre esse tema das ofertas. Mas é curioso perceber que no parágrafo que lemos, o apóstolo Paulo não apenas diz: olha, Tito e mais 2 irmãos estão indo para Corinto para arrecadar os recursos e ofertas necessárias para os irmãos da Judéia, mas o apóstolo Paulo faz questão de trazer à tona algumas qualidades desses irmãos, apresentá-los e recomendá-los, inclusive fazendo uso de alguns adjetivos. E eu quero, nesta noite, refletir sobre os 3 personagens cujas vidas, à luz do que Paulo diz, eram vidas irrepreensíveis, vidas que devem nos estimular a viver sempre de modo digno do Evangelho de Jesus. Eu quero pensar sobre esses 3 personagens. O primeiro personagem é Tito, e Paulo fala sobre Tito nos versículos 16, 17 e lá no versículo 23. E a primeira coisa que a gente pode perceber, e é o que eu quero destacar, é que Tito era um crente amoroso, e é isso que Paulo pontua. Tito era um crente amoroso. Esse é o primeiro personagem que Paulo dá destaque, e Paulo dá destaque a Tito porque ele estará à frente da equipe que levantará os recursos financeiros para os irmãos da Judéia. Já falamos sobre isso. O imperador era Cláudio, e durante o governo do imperador Cláudio, a Palestina padeceu, e os irmãos da igreja em Jerusalém passaram por grande aperto e por grandes necessidades. Por isso, a igreja da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia já socorreram esses irmãos, e agora Paulo desafia os irmãos de Corinto a fazerem o mesmo. E Tito encabeçará esse levantamento de ofertas. E o apóstolo Paulo diz: olha, Tito está indo porque Deus colocou no coração de Tito o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. Leia comigo o versículo 16. Há uma só voz, vamos lá? Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito por amor de vós. Ok. Então a primeira coisa que Paulo diz é que Deus colocou no coração de Tito o mesmo cuidado que Paulo tinha pelos coríntios. A nossa versão atualizada, a tradução não foi das melhores, se confunde. Mas eu queria citar aqui a tradução Kishmeia, e ele facilita a nossa vida. Essa é a ideia do texto. Veja só o que Paulo está dizendo. Mas eu agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo zelo entusiasmado que eu tenho por vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Deus colocou no coração de Tito zelo cheio de entusiasmo pelos irmãos que estão passando por necessidade, por isso ele vai buscar recursos para socorrê-los, e esse zelo que Tito tem no coração é o mesmo zelo que eu tenho por vocês, coríntios. Então Paulo começa apresentando o Tito de maneira elogiosa, mencionando o seu cuidado, a sua solicitude. Ele diz que o seu filho na fé é amoroso, é zeloso. Mas é interessante perceber que Paulo não tenta pintar Tito como se fosse o indivíduo mais maravilhoso do mundo. Ele faz questão de salientar que a solicitude de Tito era resultado do quê? Era resultado do quê? Está aí no texto, do quê? Não, era resultado do quê? Mas graças a Deus que pôs no coração. Quem colocou no coração de Tito a solicitude? Deus! Que Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, Tito não é o supra-sumo de coisa alguma, ele só está agindo assim por causa da graça de Deus, porque Deus impulsionou Tito a agir dessa maneira. O que o apóstolo Paulo está aproveitando para fazer é glorificar a Deus, porque Paulo sabe que quando agimos com bondade e tentamos agir com graça, é porque Deus está movendo o nosso coração. Porque no frigir dos olhos nós somos egoístas, nós estamos pensando no nosso próprio umbigo, no nosso próprio benefício. E Paulo diz: olha, Deus moveu o coração de Tito, e ele está sendo cuidadoso, solícito, generoso e amoroso para com os irmãos da Judéia. Paulo diz mais, no versículo 17 ele diz que Tito foi solícito ao atender o seu pedido. Ou seja, quando Paulo diz: Tito, eu preciso de você em Corinto para o levantamento e arrecadação de oferta para os irmãos da Judéia, ele atendeu imediatamente, sem colocar qualquer tipo de empecilho. Ele foi solícito nesse sentido de atender imediatamente
o pedido de Paulo. E Paulo diz mais do que isso. Diz no versículo 17 que Tito partiu voluntariamente para Corinto. Ou seja, ele não estava tentando receber, tirar qualquer vantagem ou ter qualquer dúvida. Foi como voluntário para socorrer os irmãos, porque sabia que a necessidade dos irmãos da Judéia era real. E ele faz isso com absoluto zelo e cuidado. E aí Paulo faz menção a uma quarta qualidade de Tito, lá no versículo 23. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Quanto a Tito, e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas em glória de Cristo. O que é que Paulo diz sobre Tito? Tito é o que de Paulo? Companheiro de Paulo. E Paulo se refere a Tito dessa maneira. E ele usa aí a palavra koinonos, de onde vem koinonia, de onde vem comunhão. Paulo está dizendo que Tito não era o irmão do oi. Olá, bom dia, graça e paz. Não, Paulo está dizendo que Tito era companheiro. A ideia do texto é que ele era um amigo chegado, com quem o apóstolo Paulo podia contar. Paulo está dizendo que esse era o tipo de intimidade que ele tinha com Tito, e é o tipo de relacionamento, de intimidade que nós precisamos desenvolver urgentemente no meio da igreja. Precisamos ser companheiros, precisamos desenvolver comunhão, temos que ter coinonia, não podemos ser um povo apenas que olha o outro e vê a luta do outro. Não, devemos ser muito mais íntimos, muito mais próximos, devemos começar a derrubar barreiras e nos aproximar para exercer esse companheirismo e exercitar esse companheirismo para a glória de Deus. E Paulo diz: olha, Tito é companheiro, eu posso contar com ele. E aí Paulo relata a história mencionando uma quinta coisa, diz que Tito é cooperador dos irmãos. E o termo usado pelo apóstolo Paulo aqui tem a ver com o fato de que Tito cooperava no trabalho para o reino de Deus, cooperava no serviço do Senhor. Tito não era mero espectador do reino de Deus, mas era alguém que trabalhava, alguém que estava engajado, alguém que somava e não alguém que subtraía. Era alguém que estava ali para cooperar, para contribuir, para ser bênção na vida dos irmãos. Perceba que ele não era bênção apenas na vida de Paulo, porque ser bênção na vida de Paulo seria até mais fácil. Afinal de contas, naquele momento, Paulo era a grande estrela da igreja primitiva. Então, ser útil na vida de Paulo, cooperador de Paulo, seria mais fácil, porque as pessoas iriam perceber. Tito era cooperador de outros irmãos, era cooperador na igreja de Jesus. Não era mero espectador, mas alguém engajado, que trabalhava, que somava, que contribuía para a glória do Senhor. Segunda, ele apresenta Tito como primeiro personagem e apresenta um segundo personagem. Leia comigo, versículos 18 e 19. Veja o segundo personagem, vamos lá? E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. É o apóstolo Paulo apresenta um segundo personagem. E quem é esse personagem? Quem é esse personagem? Ele não cita o nome. Ele diz: o irmão. E diz: o irmão foi enviado à cidade de Corinto ao lado de Tito. Ou seja, Tito não viajou sozinho para Corinto. Paulo e a igreja enviaram ao lado de Tito um irmão. E ao que tudo indica, esse irmão era muito conhecido de todos ali em Corinto e de outras comunidades. Talvez por isso, e esse é o entendimento clássico, o seu nome não é mencionado, como se todos conhecessem. Então não precisaria estar enviando o Tito, está encabeçando e liderando, e o irmão que o acompanha. Ele era um sujeito anônimo para nós, mas a despeito disso, com uma vida digna de nós. A título de informação, os estudiosos especulam sobre a identidade desse referido irmão, e existem diversas sugestões sobre a identidade dele.
Alguns acreditam que fosse Lucas, outros Barnabé, outros Timóteo, ou Aristarco, ou Silas, ou Marcos, ou Apolo. Mas independentemente da identidade desse irmão, o certo é que mesmo sem mencionar o nome mesmo, Paulo trata de maneira especial. Segundo o versículo 18, ele era um crente elogiado por todas as igrejas. O irmão enviado por Paulo para acompanhar Tito era respeitado em muitas igrejas. Paulo usa no versículo 18 todas. E certamente ele está fazendo uso de uma hipérbole ali, apenas para dar ênfase especial ao estilo de vida daquele irmão. Ele estava sendo recomendado por muita gente, tamanho respeito que ele ganhara de muitos irmãos em muitas igrejas. Portanto, o irmão a quem Paulo menciona e não cita o nome era um crente elogiado por outras igrejas, porque tinha uma reputação ilibada, porque tinha uma vida correta, íntegra, santa, irrepreensível. E no versículo 19 o apóstolo Paulo arremata e diz que esse irmão vivia para a glória de Deus. Ele fora chamado para estar com o apóstolo Paulo, para cooperar e participar daquele mistério, ou seja, da contribuição com os irmãos da Judéia, e ele estava fazendo isso com o único objetivo, a glória de Deus. Aquele irmão não desempenhava o seu ministério para ser aplaudido pelos outros, mas para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor. O objetivo dele era a glória do Senhor. O irmão nem tem nome, mas era elogiado por todos e vivia para a glória do Senhor. E aí Paulo cita um terceiro e último personagem, versículo 22. Leia comigo, por favor. Agora leia animadamente, com volume, vamos lá? Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Ok. Paulo diz que o terceiro irmão foi enviado a Corinto. Paulo encerra basicamente o capítulo 8, mencionando o terceiro personagem, que estava ao lado de Tito, viajando para Corinto, para auxiliá-lo na arrecadação de recursos para os crentes da cidade de Jerusalém. Curiosamente, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa o expediente do anonimato. Ele não revelou o nome desse irmão, e esse particularmente se tornou mais incógnita do que o outro, tanto que nesse caso os estudiosos não veem espaço no grego para tentar especular a sua identidade. Se o outro personagem, no versículo 18 e 19, alguns arriscam dizer que podia ser Barnabé, Lucas, Timóteo, Aristarco, Silas, no caso deste irmão, nós nada sabemos. Ninguém arrisca dar um chute para apresentar um nome, uma alternativa. O que fica claro das palavras de Paulo é que esse irmão, esse terceiro irmão, tinha uma vida igualmente louvável, uma vida digna de respeito. O apóstolo Paulo deixa claro isso quando ele fala sobre o zelo desse irmão. E ele diz no versículo 22 que esse irmão demonstrou seu zelo em muitas ocasiões. Em muitas ocasiões, em muitas oportunidades. Para você perceber a dinâmica zelosa desse irmão. E aí ele vai dizer no mesmo versículo 22 que esse irmão tem demonstrado seu zelo como? De muitas maneiras. É o que Paulo quer dizer. Em muitas ocasiões e de muitas maneiras. Ou seja, ele foi zeloso temporalmente, usando o tempo em ocasiões diversas para zelar, para cuidar, para demonstrar afeto, para trabalhar na obra do Senhor e ser bênção na vida dos outros, mas ele foi zeloso de forma multifacetada, de muitas maneiras. Não zeloso apenas de uma forma, mas de muitas maneiras. E Paulo fecha a questão dizendo que esse irmão tem se mostrado ainda mais zeloso nesse momento, enquanto ele o envia à cidade de Corinto. Enquanto Paulo não entra em detalhes, ele deixa claro que o referido irmão era digno de confiança,
por sua dedicação e seriedade no reino de Deus. E aí Paulo fecha a questão no versículo 23. Ouça, por favor. Quanto a Tito, meu companheiro e cooperador convosco. Ele vai mencionar os dois irmãos anteriores. Leia comigo o finalzinho. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Veja que tristeza. Eles são mensageiros da igreja do quê? E glória de Cristo. Os dois irmãos são mensageiros do Senhor e glória de Cristo. Já pensou ser conhecido como glória de Cristo? Que elogio! Porque na verdade o apóstolo Paulo está dizendo é que esses irmãos e esse anônimo vivia da glória do Senhor. E isso era perceptível. As pessoas conseguiam olhar para ele e perceber que nas suas atitudes, nos seus erros, em muitas ocasiões, de muitas maneiras, ele fazia as coisas da glória do Senhor. Que elogio! Você já percebeu que às vezes você olha para algumas pessoas e parece que elas fazem algumas coisas e a conclusão que você tira é a seguinte: mas ela não está mostrada, né? Você já disse isso ou não? Ou só eu fiz isso? Você já fez isso com alguém? Olhou assim e disse: é muito mostrado, ele tem que chamar a atenção. Já disse isso ou não? É muito crente piedoso aqui, né? O pessoal fica assim, 2, 3 disseram assim, o médico diz assim, longe de mim, né? Amarrado, nem mim, Deus me livre, né? Aí nós fazemos isso. Nós olhamos assim e fazemos essa análise crítica. Curiosamente, quando esse irmão, as pessoas olhavam e diziam: ele faz as coisas para a glória de Cristo. Que coisa, né? Paulo está dizendo isso. No parágrafo que lemos nessa noite, queridos, o apóstolo Paulo menciona 3 personagens distintos, sobre quem ele dá uma ênfase especial às suas qualidades. Se você ler o texto com devido cuidado, notará que Paulo não apenas menciona alguns irmãos, mas faz questão de deixar claro que os 3 irmãos tinham vida irrepreensível. Afinal de contas, eles iriam lidar com o quê? Esses irmãos iam administrar o quê? Vocês lembram? Dinheiro. E para lidar com dinheiro tem que ser o quê? Irrepreensível. Não dá para ser um Judas Iscariotes que roubava. Tem que ser irrepreensível. Percebeu por que essas características eram tão importantes? É importante ter vida diferenciada para trabalhar no reino de Deus e, de modo especial, uma coisa tão melindrosa quanto dinheiro e tão escorregadinha quanto dinheiro. E esses dias os irmãos eram irrepreensíveis. Eles certamente lidariam com o dinheiro e fariam a oferta levantada em Corinto chegar aos crentes lá da Judéia. Mas, além disso, ao falar sobre o caráter irrepreensível desses irmãos, talvez tenha passado despercebido por você, mas Paulo estava preocupado com a sua reputação e o seu testemunho. Leia comigo, versículos 20 e 21. Veja aí, por favor. Vamos ver a nossa voz, vamos lá? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Você viu qual era a preocupação de Paulo? Paulo elogia Tito, elogia o irmão sem nome, elogia o irmãozinho anônimo. Mencionam os objetivos desses irmãos, e você descobre que o apóstolo Paulo faz questão de salientar tudo isso para dizer o seguinte: eu quero evitar que alguém me acuse de fazer uso de da sua oferta levantada. Por isso que escolhi homens de caráter ilibado e irrepreensível. Aqui ninguém vai levantar recursos para tirar vantagem ou me favorecer. Quando você vê aí a bagunça toda no país, você vai perceber que as denúncias mostram exatamente isso. O livro recebeu não sei quantos milhões para que a construtora pudesse ter um benefício lá na frente. Uma mão lavando a outra, não é o caso aqui. Paulo está dizendo que eles são de caráter irrepreensível. Sabe por que é isso? Para que ninguém acuse que o uso do dinheiro é indevido. Eles que estavam interessados em
mostrar que estava procedendo honestamente. E aí tem um detalhe, faça percebido por nós, versículo 21. Eu vou ler de novo, e você olhar. Pois o que me preocupa é que procedemos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Queridos, esse negócio de que eu ando retamente, e Deus sabe disso, pode falar de minha vontade, a vida do crente não é para ser assim, não. Eu tenho que andar piedosamente diante do Senhor, mas isso tem que ser visível aos olhos dos outros. Eu me preocupo muito com essa coisa. Quando eu sei que alguém fala mal de mim, vocês não fazem ideia como isso mexe comigo. E por quê? Eu sou vaidoso, coisa parecida. Talvez até seja por isso também, pela unidade do meu coração, mas não. Eu me preocupo com a minha reputação. Me preocupo com a minha reputação. Portanto, quando eu cheguei aqui, eu já falei isso, e eu fui taxado, né? Cheguei lá na livraria 316 e encontrei um irmãozinho, um evangelista da Assembleia de Deus, e aí Altair me apresentou e disse: olha, esse daqui é o pastor da igreja presbiteriana. E eu disse: o senhor que é um pastor pentecostal da igreja presbiteriana? Eu confesso, irmãos, eu fiquei ofendido. Não que eu tenha outra coisa contra pentecostal, mas eu não sou pentecostal, eu sou um pastor reformado. Mas eu não sei de onde tiraram que pastor reformado não pode rir, não pode cantar, não pode se alegrar. Tem que ser assim, irmãos, queridos amados, eu virei demais. Irmãos, falei muito alto. Para com isso, onde está na Bíblia isso? Eu estava num dos primeiros encontros, ninguém sabe disso, do movimento puritano, que nasce lá em Pernambuco. Eu estava num dos cultos, numa das conferências, na primeira igreja presbiteriana do Recife, e o preletor era um preletor inglês. Eu orei, eles me convidaram para orar, e eu orei, e quando eu acabei de orar, eu achei engraçado, nunca me esqueci disso. Eu só vou mencionar para vocês entenderem como o pessoal olha diferente da gente. Eu orei e estava tão emocionado que orei de forma barulhenta, mas vibrante. E aí, quando eu acabei de orar, ele pegou o microfone e disse: olha, os reformados e puritanos oravam com essa paixão. E aí, no nosso meio, eu sou pentecostal. E aí, isso me deixa indignado. Ou me disseram que era liberal, porque esse teve um livro sobre responsabilidade social da igreja. E isso me deixa indignado, porque eu sou um pastor presbiteriano reformado. Zelo pela minha reputação. Isso me quebra profundamente. E eu vejo Paulo me quebra exatamente com isso, porque ele podia recolher a oferta, levar para os irmãos da Judéia e não dizer nada. Ele diz: olha, eu quero que fique claro que eu quero ser correto diante de Deus e diante dos homens. Ele está preocupado com a sua reputação diante de todos. E se as coisas são assim e foram assim com o apóstolo Paulo, ele se preocupava com a sua reputação e com o seu testemunho. Está na hora de cada um de nós também nos preocuparmos com a nossa reputação. Então não adianta o pessoal conhecer Enéas e Maria aqui na loja e começar a dizer: são péssimos pagadores. E Enéas sendo professor aqui na casa discipulado, do fundamento da fé. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Tem que ser correto, diante dos homens. Tem que ter uma postura irrepreensível para que as pessoas possam dizer: vale a pena confiar em Enéas e Maria. Não dá para a gente ser hipócrita. Temos que cuidar da nossa reputação aqui e além, para o louvor da glória do Senhor. Esse episódio suscita algumas questões. O que as pessoas que convivem com você podem dizer a seu respeito? Você é um crente irrepreensível? Você é um crente que come e não paga? Você é um crente honesto? É uma pessoa que língua solta e fala de todo mundo por trás? O que o seu cônjuge tem a dizer sobre você? Você é um crente digno de confiança? O apóstolo Paulo está preocupado com a sua reputação. E nós olhamos para Paulo como modelo e exemplo. Como é que a gente não pode se preocupar com a nossa reputação? Quero desafiar nessa noite a tomar algumas decisões, preocupados com a sua reputação para a glória do Senhor.
Decida, em primeiro lugar, a dependência de Deus, a viver de maneira irrepreensível, sabendo que quando você não faz, envergonha o Evangelho de Jesus. Decida viver de forma irrepreensível onde você estiver. 2, meu querido, decida viver retamente, até mesmo nos bastidores, quando ninguém estiver olhando. Afinal de contas, devemos ser santos, não por causa dos holofotes, mas porque somos servos de Deus. A nossa santidade não é porque as pessoas estão nos vendo, mas porque somos servos de Deus, somos comprometidos com Deus eterno. Portanto, a santidade é a cada instante, a cada momento, a glória do Senhor. Em terceiro lugar, decida viver em santidade, mesmo que você seja um mero coadjuvante e as pessoas nem ao menos saibam o seu nome. Tito era muito conhecido e tinha uma vida irrepreensível. O outro irmão a quem Paulo não menciona o nome, ao que tudo indica, também era muito conhecido, tanto que era elogiado por todos. E ele vivia piedosamente. Agora o terceiro irmão, nada sabemos, um simples coadjuvante, mas tinha uma vida igualmente reta, igualmente irrepreensível, mesmo que você seja um ilustre desconhecido na igreja de Jesus. Por amor ao Senhor da igreja, viva de maneira reta, cuide da sua reputação onde você estiver. Na dependência de Deus, tenha vida irrepreensível. Na dependência de Deus, viva retamente. Na dependência de Deus, viva em santidade. Precisamos prezar da nossa reputação, da glória do nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a nossa vida glorifique o nome do Senhor onde estivermos. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.